Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar no versículo 12 do capítulo 2 do livro do Apocalipse. Eu já meditei sobre a carta à igreja que estava em Éfeso, a igreja que estava em Esmirna, e agora eu vou meditar sobre a igreja que estava, uma carta que foi enviada para a igreja que estava em Pérgamo. Todas essas 7 igrejas, elas estavam ali na Ásia Menor, e hoje país da Turquia. Elas estavam ali ao longo próximo da costa da Turquia, com o mar Mediterrâneo, formando uma meia-lua. E tudo indicando que essas 7 cartas se referem às 7 eras da igreja. Se você pegar as características de todas elas, vão se encaixando com o perfil das igrejas ao longo das eras. Por isso nós estamos estudando cada carta e atentando para os detalhes. A terceira carta é a carta a Pérgamo. Esta aqui é a espada afiada de 2 gumes. Você veja bem que em Éfeso ele focou aquele que anda no meio. Quem? Jesus. A segunda Esmirna, aquele que morreu e reviveu. E agora aquele que tem a espada afiada. Espada fala de palavra e também fala de juízo. Veja bem, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então quem é que tem espada afiada de 2 gumes? Jesus. Sei onde você vive. Eu sei muito bem. Agora ele falou que não, aqui não fala que eu conheço as suas obras ou eu conheço as suas aflições. Não, ele disse, olha, eu sei onde você vive. Onde está o trono de Satanás? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. E pode ver que ele fala que ele sabe onde os irmãos ou a igreja de Pérgamo vive. Ela vive aonde está o trono de Satanás. Não que o trono de Satanás estivesse dentro da igreja, mas eles estavam vivendo aonde estava o trono de Satanás. Por isso que, a minha fiel testemunha, quem era? Antipas. Antipas, ele morreu, Antipas morreu nessa cidade onde Satanás mora. E ele faz algumas, ele tem algumas aprovações. Ela permanece fiel e não renunciou à fé. Então os irmãos ali, eles permaneciam fiéis, não tinham renunciado à fé, mesmo quando este homem, uma testemunha de Jesus, ele morreu. Talvez ele tenha se recusado a queimar incenso ao imperador, não sabemos, mas ele foi morto por causa do evangelho de Cristo. E por que ali era considerado um trono de Satanás, onde Satanás habitava, a cidade de Pérgamo? Porque ali existia o templo ao deus chamado Zeus Sóter, também Atena Nicéfora. Também tinha um templo ali naquela cidade dedicada a Dionísio Catégemo. Também tinha um templo destinado a Asclépio Sóter. E o procônsul também habitava ali na cidade, e ele tinha a espada romana na sua mão, ou seja, decisão de vida ou morte. Então vocês vejam bem aí que tinha Zeus Sóter. Sóter, da palavra sóter, que é salvação, soteriologia, que é o estudo da salvação. Eles consideravam Zeus como o Deus Salvador. E Asclépio, ou Asculápio, é o Deus da medicina. Por isso que no jaleco dos médicos, ou até mesmo na carteirinha do CRM, Conselho Regional de Medicina, tem lá as 2 serpentes enroladas numa haste,
em homenagem ao deus Esculápio, deus da medicina, e ele era considerado o Esculápio Sóter, ou o Deus Salvador no que diz respeito à cura. Por isso, então, eu creio que diante de tanta idolatria, Jesus falou que era o lugar onde Satanás vivia. E foi ali que Antipas morreu. Talvez ele recusou fazer algo a respeito à idolatria do Império Romano e ele foi morto. No entanto, olha, ele fez um elogio aqui, nos primeiros versículos aqui, ele faz um elogio, e agora ele falou assim: olha, agora eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas, não eram todas as pessoas, eu tenho algumas pessoas. Você tem aí pessoas que apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzidos a comer alimento sacrificado a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também aqueles que apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei outra vez até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei a pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, vocês podem ver aí que agora nas acusações, ele fala sobre pessoas que se apegam, no versículo 14, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Mas o que Balaão ensinou? Está lá em Números 22, versículo 24, você lê a história, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles estavam indo em direção à terra de Canaã, eles passaram ali próximo ao Mar Morto, e daquela parte leste, ali era a região dos Moabitas. Os Moabitas, eles eram fruto de uma união incestuosa entre a filha mais velha de Ló com seu pai. Então, da filha de Ló, mais velha, com seu pai, lá em Gênesis, é que vieram os Moabitas. E eles estavam na rota do povo de Israel. Ou seja, rota de colisão. E o povo de Israel deveria passar por ali. E os Moabitas estavam muito apreensivos, porque eles ouviram falar, com certeza, daquilo que Deus tinha feito em favor do seu povo, o povo de Israel. E o rei de Moabe, com certeza, ele ficou muito apreensivo. E ele mandou chamar alguém para amaldiçoar o povo. E ele chamou justamente Balaão, que era um profeta. A Bíblia diz que ele era um profeta. E ele foi chamado para amaldiçoar. Mas ele não conseguiu abençoar. Eu vou sintetizar a história. Ele não conseguiu abençoar. E mesmo o rei prometendo dar-lhe dinheiro, mas ele não conseguiu. Fizeram vários altares e toda vez que ele abria sua boca, Deus somente abençoava o povo de Israel. Por fim, o que ele fez? Aqui fala que ele induzindo o povo a comer alimentos sacrificados. Então ele ensinou a Balaque. Nós não sabemos a consistência desse ensino. Olha, que ensinou a Balaque a armar ciladas, aqui é tropeço contra os israelitas, induzidos a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade. Com certeza você não adianta, viu, Balaque? Contra esse povo aí não tem jeito, não tem maldição. Mas eu tenho uma coisa, você pega aí o seu povo, coloque o seu povo para fazer uma amizade com o povo de Israel. E quando o seu povo fizer amizade, é aquele ditado: se você não consegue vencer o inimigo, una-se a ele. Mais ou menos isso. Então eles, olha, pega o seu povo, faça com que o seu povo faça uma amizade com os israelitas e depois o seu povo vai convidar os israelitas a praticar o ato de idolatria. E depois da idolatria, para o pecado de imoralidade sexual,
é somente um passo. E foi o que ele fez. E aí as donzelas ali do reino de Moabe tiveram um relacionamento sexual com os israelitas e Deus não se agradou daquilo. O fato é que morreram milhares de israelitas. Então, olha, vocês têm pessoas aí que estão no mesmo ensino de Balaão, colocando tropeço na vida daqueles que estão em Pérgamo, que desejam servir a Deus. E essas pessoas aí estão ensinando isto, a lançar tropeço para que alguém pratique moralidade sexual e também a idolatria. Comer alimentos sacrificados, porque lá tinha muita idolatria na cidade de Pérgamo. E ele falou assim, tem também aqueles que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. A Bíblia, ela se cala no que se diz respeito ao ensino desse nicolaíta ou desse Nicolau. Eu não sei quem que é. A Bíblia, ela não é clara. Será um Nicolau, nicolaítas, um grupo de pessoas? Eu não sei. Olha, tem alguém aí que se apega aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, ele fala assim, portanto, arrependa-se. Usa a palavra aqui, metanoia, que aí vem a palavra metamorfose. Ele já usou lá na igreja que estava em Éfeso. Arrependa-se. E agora, novamente, na igreja que estava em Esmirna, ele não usou a palavra metanoia, que é arrepender-se, metamorfose, mudar de mente, de coração e de ação. Aqui, novamente, ele volta a usar a palavra arrependa-se ou metanoia, mudança de mente, de coração e de atitude. Senão, virei em breve e lutarei contra vocês com a espada da minha boca. Então, olha, Jesus dizendo, olha, vocês é melhor passar pela espada do Império Romano do que ter que enfrentar a minha espada. Porque se vocês ficarem com medo da espada romana, com certeza vocês terão que enfrentar a minha espada. Não existe meio termo, ou a espada romana ou a espada do Senhor. Por isso que, virei e lutarei contra eles com a minha espada da minha boca. E ele encerra aqui, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E tem o vencedor. Ao vencedor darei o maná escondido. Por que escondido? Porque ele foi colocado dentro da arca, a arca da aliança. E também uma pedra branca. Não sabemos o que o escritor tinha em mente, ou quando Jesus falou, o escritor também não explicou o que se refere a essa pedra branca com um novo nome. E que é conhecido apenas por aquele que a recebe. Está aí, portanto, a terceira carta destinada à igreja de Pérgamo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Eu estarei falando da igreja que estava em Tiatira. Até lá!